Olá, pessoal. Este trabalho é um recorte da minha dissertação de mestrado que está em andamento na Universidade Federal do Pará. Pesquiso a representação das águas com foco na contística, que tem como leitmotiv os desastres hidrológicos típicos da região amazônica, como a geoclada andina, as terras caídas, as enchentes e a maré fluvio-marinha conhecida como pororoca. O corpus da pesquisa é constituído por 6 contos de 4 autores: Alberto Rangel, Francisco Izquierdo Rios, Arthur Engrácio e João Meireles Filho. Destacamos para o seu CIR os aspectos de catástrofe e resistência observados em Mami Tinha Razão, que integra a coletânea O Abridor de Letras, publicada em 2017. O autor, João Meireles Filho, nasceu em São Paulo em 1960, vive em Belém desde 2004, tem 18 obras publicadas, das quais 2 são de ficção e 16 de não ficção. Vamos ao conto agora. Mami Tinha Razão ficcionaliza acontecimentos posteriores a um levante de águas na foz do rio Amazonas, uma enchente descomunal que inunda a cidade de Belém e o centro-sul do Pará. Depois de destruir o arquipélago do Marajó, catástrofe anunciada no conto de abertura do livro, Por Aquê, a grande pororoca arremeteu sobre Belém. As águas inundaram a cidade. Milhares de pessoas foram mortas e quem escapou busca alternativas de sobrevivência. De Belém, só restam os andares mais altos dos edifícios. Canoas e lanchas são os únicos meios de transporte. E quem não morreu afogado, logo se convence da necessidade de fugir em busca de terra firme. É o que faz Mami, uma mãe de santo obesa e idosa, discriminada por sua religião africana, por sua suposta ignorância, por sua pobreza e por sua cor. Ela aluga uma lancha e vai para o sudeste do Pará, continente adentro, em busca de terras altas. O primeiro aspecto sobre o qual vamos refletir é o da catástrofe, lembrando que o conceito de catástrofe, que era interpretado na tradição do pensamento como uma exceção à regra vigente, converte-se na modernidade em regra da exceção, como propôs Walter Benjamin. Na Amazônia do século XXI, a catástrofe inevitavelmente adentrou o cotidiano. O extrativismo da borracha deu lugar ao mineral. O plantio intensivo de juta na várzea deu vez ao cultivo extensivo de soja na terra firme. A floresta vai sendo derrubada e dando lugar ao pasto. O latifúndio amplia seus domínios com o arame farpado e a arma de fogo. O boi repisa a planície. As comunidades ribeirinhas definham. As grandes cidades inflam com o êxodo rural. Essa é a Amazônia da modernidade tardia, esse é o painel. E sua representação ficcional se delineia como o projeto literário de João Meireles Filho. Para falar com Deleuze e Guattari, os contos do autor buscam novas conexões e agenciamentos entre relações materiais e ficcionalização da vida amazônica. Não discutiremos aqui o conceito de alegoria, não haveria tempo para isso. Mas também é importante assinalar que em Mami Tinha Razão, a enchente que põe Belém debaixo d'água faz uma alegorização desse estado de coisas. Portanto, a catástrofe que interessa do ponto de vista hermenêutico não é a das águas em si, mas a do processo civilizatório na Amazônia, sobre o qual diz Paz Loureiro. Vem ocorrendo na Amazônia a prevalência progressiva das relações fundadas da exploração do trabalho, no agravamento da desigualdade entre os homens, no desapossamento cultural. Emerge no conjunto dessas mudanças uma cultura de exclusão que se nutre de uma racionalidade linear e prática, mantendo o velho sistema de transferência de matérias-primas sem beneficiar a população regional proporcionalmente e degradando a sua cultura, num verdadeiro ataque ao coração da Amazônia. Inferimos da alegorese de Mami Tinha Razão a aniquilação definitiva do sujeito, do meio natural e da própria civilização da Amazônia. No conto, Belém está para sempre perdida como sítio urbano e lugar de viver, e as águas avançam irredutíveis da costa para o interior da Amazônia. Neste ponto, lembramos que a irreversibilidade diferencia fundamentalmente a catástrofe e o desastre. No desastre, as águas guardam
aliás, as fraturas guardam a possibilidade de recomposição. Na catástrofe, não. Essa é definitiva. E essa é a perspectiva do conto em tela, cuja operação discursiva tem a marca da ironia. Sardônico, o narrador de Mami Tinha Razão anota e reitera que o que levou a Amazônia ao fim final, como ele diz, foram a ganância, o oportunismo e o individualismo exacerbado que graçam no tecido social e denotam a corrupção dos valores do sujeito numa cultura onde as relações humanas foram mercantilizadas. Também tem grande significação no conto a falência da cidade como corpo político e como modelo de ocupação do espaço amazônico herdado da colonização. Antes de ser invadida pelas águas, lembra o narrador, Belém era um lugar mal ajambrado e mal construído por empreiteiros gananciosos, que sempre fizeram mais o errado do que o certo para aproveitar cada metro quadrado. Agora, tudo vai submergir. Agora, diz o narrador, vai cobrir o lençol do mundo, o Ver-o-Peso, a catedral, os 2 palácios, as praças, a prediada que o povo desandou a vender e construir, os shoppinhos, como gostava de chamar aquele poleiral de lojas e lojas sem graça. A água vai entrar terra adentro. Demolição, pelas estradas, pelos canais, pelos bueiros, pelos canos, por todo buraco que encontrar, vai surgir e ressurgir. Além de um fracassado modelo de urbanização, outros referentes importantes que dão esteio ao jogo alegórico de Mami Tinha Razão dizem respeito ao modelo de desenvolvimento econômico que o grande capital impôs à Amazônia. Aliás, as referências nesse sentido são diretas. Os projetos extrativistas de escala industrial, as mega hidrelétricas e os desvarios geopolíticos do regime militar, como a rodovia transamazônica. Reiteramos que, muito mais do que o levante das águas, esse é o verdadeiro embrião da catástrofe instalada no espaço-tempo da narrativa de Meirelles Filho, em vista da implosão deste sistema de produção e da derrocada do seu modelo de organização social. Uma catástrofe que se agrava vertiginosamente com o novo estado das coisas, a própria barbárie. Em nossa pesquisa de mestrado, vale dizer que tomamos o conto de Meirelles Filho como o ato final da representação ficcional do sujeito amazônico em face das relações materiais que estabeleceram a dinâmica civilizatória da região. Ou seja, assinalamos Mami Tinha Razão como o epitáfio da região amazônica na contisca das águas. E o discurso que emerge da análise dessa narrativa é radical. A Amazônia definitivamente não deu certo. O sujeito fracassou na experiência. O meio natural não resistiu à superexploração. A civilização do capital ruiu por suas próprias contradições. A principal delas, a de gerar riqueza e exclusão com a mesma velocidade e eficácia. O conto termina com a morte de Mami, agônica e simbólica, no alto da Serra de Carajás, e com ela, paradigmaticamente, morre o próprio sujeito amazônico. E se já não há possibilidade de recomeçar a vida na Amazônia, de reinventá-la, é porque o preço de incluí-la na civilização do capital foi alto demais. Foi o custo de conectá-la a um mundo regido pela lógica do mercado, de forjar cidades sem espaço para o diálogo e a cidadania, de formar um corpo social com as fraturas da desigualdade e da exclusão, e de tensionar o equilíbrio ambiental até um limite sem retorno. E assim, em nosso entendimento, é assim que Mami Tinha Razão remata a contisca das águas como escrita da catástrofe. A segunda hipótese com a qual trabalhamos é a de que o discurso antiliberal de Mami Tinha Razão também constitui um discurso de resistência. É sempre bom lembrar, como faz Bill Ashcroft, que o conceito de literatura de resistência surge do papel central da expressão cultural na luta política. E como assinala Alfredo Bose, ele procede da ética, não da estética, fundamentando uma prática discursiva pautada por um programa antes político do que artístico. E é como arena de lutas,
para tomar a avisada de Barbara Harlow, que o espaço amazônico emerge na ficção de Meirelles Filho, especialmente em Mami Tinha Razão. Um espaço sob o signo da exceção e da vida nua, onde o poder público trata as populações tradicionais com descaso, onde a alteridade e a solidariedade fracassam diante da cultura da mercadoria. São muitos os aspectos que poderíamos abordar nesse sentido, mas vamos dar prioridade a um que nos parece mais sintomático e revelador. O fato de que, no conto em tela, o excluído emerge como o sujeito da narrativa literária. Como propõe Alfredo Bozzi, há pelo menos duas maneiras de considerar a relação entre a escrita e os excluídos. A primeira consiste em ver o excluído social ou marginalizado como objeto da escrita. O objeto compreende temas, personagens, situações narrativas. Há uma segunda maneira de lidar com a relação entre o excluído e a escrita. Em vez de tomar a figura do homem sem letras como objeto, procura-se entender o polo oposto, o excluído enquanto sujeito do processo simbólico. Neste ponto, precisamos nos debruçar sobre a personagem principal do conto. Mami é idosa, pobre, semiletrada, obesa, tem sangue cearense, entre aspas, e professa o candomblé. Do ponto de vista da cultura dominante, com seus parâmetros de mérito e classe, ela é uma perdedora. E ela será vista assim, pejorativamente, até que a grande enchente aniquile a ordem vigente, na qual o papel que sobrava para Mami era o de maldita. No novo estado das coisas, o caos, Mami logo deixa de ser percebida como bruxa e passa à condição de sábia, de guru, daqueles que tentam sobreviver à catástrofe das águas. João Meirelles Filho é meu vizinho aqui no bairro do Reduto, em Belém, e ele já me confidenciou que uma de suas grandes motivações para escrever ficção é essa: reposicionar os fracos, os oprimidos, em relação aos fortes, aos opressores. Fazer com que os primeiros se elevem sobre os segundos, superando-os, ou seja, reescrever a história a contrapelo, como propõe Benjamin. Portanto, o projeto literário do autor, nós podemos dizer, é um projeto de resistência. E Mami é um personagem paradigmático nesse sentido. Observando Mami Tinha Razão em texto e contexto, inferimos que nessa narrativa os excluídos emergem reposicionados, principalmente na figura de Mami, não mais como os velhos ignorantes do corpo social, porém como os seus novos sábios. Em outras palavras, os seus saberes é que precisam ser levados em conta caso se queira, por exemplo, desenvolver sustentavelmente a Amazônia e prevenir desde já a sua destruição num futuro cada vez menos distante. É justamente na cultura simbólica e material das populações autóctones da Amazônia que Meirelles Filho, seguindo ao seu modo a recomendação de Bozzi, vai buscar a sua matéria literária. Mami, como dissemos, exemplifica esse movimento melhor do que qualquer outro personagem do conto. A mãe de santo é dotada de um saber a um só tempo empírico, telúrico e messiânico. E uma vez consumada a catástrofe, o seu saber prevalece sobre a ciência, a tecnologia e a geopolítica exógenas que têm definido os rumos da Amazônia. Portanto, se a região chegou aonde chegou, ou seja, a destruição irreversível por águas revoltosas no conto, é porque gente como Mami nunca foi ouvida. Motivado por essas discussões de fundo e optando pela ficção como ferramenta discursiva para contrapor-se ao pensamento historicamente dominante sobre a Amazônia, Meirelles Filho constituiu, reiteramos, uma narrativa que reposiciona os excluídos como sujeitos e não mais como objetos do processo simbólico no texto literário, como propõe Bozzi. Isso faz do seu discurso literário, como dissemos, um discurso de resistência. Mami representa paradigmaticamente o sujeito amazônico típico, que resiste com seu próprio corpo, crenças, saberes e fazeres ao avanço da civilização do capital. Um movimento de resistência que, como propõe Bozzi, é interno ao foco narrativo do conto de Meirelles Filho e dá sustentação ao seu discurso literário.
Para terminar, voltemos os olhos para Mami. Está aí uma bichinha firme, arretada. Ninguém ousasse governar a tal. É cavalo sem brida, desgoverno geral. Era só lhe darem uma rasteira e ela estava lá, pimposa, limpando a poeira e erguida, em pé, sem rancor. Sangue de cearense, determinada. Eita, olhos para fuzilar uma asneirenta. Ela come a gente só de olhar e faz a gente mudar de ideia. Na hora, ali mesmo, no urgente. Por conta desta aguaceira toda, está aí um estirão de vontade imensa para desenrolar uma vida inteira. E ela ainda convenceu muita gente. Isso eu sei. E como? Eu vi. Eu vi o netinho aprendendo o que ela sabia, como se deveria proceder no caso de enchente, como é que se nada, se boia, e como se leva a roupa em tempo de inverno longo, como se leva ou lava em tempo de inverno longo, e se mantém a roupa sequinha no saco plástico, a trouxa de salva-vidas, na frente, para descansar os braços, até achar um trapichezinho que seja. Que mato pode comer o que é bom de remédio? Tudo isso Mami sabe. E o mais importante, como convencer as pessoas de que ela, Mami, estava certa. Que não era doideira dela, não. Que o mundo ia naufragar e seria preciso buscar algum refúgio. Teria que ser longe dali, em lugar mais alto. A asneira da grande ficar naquela planície aguada e sem futuro de Belém. Para quê? A pergunta final, a pergunta que fica é: resta-nos alguma dúvida de que Mami estava coberta de razão? Muito obrigado.